nós vamos dar continuidade, né, aos debates da peça, Macbeth. Vocês receberam o e-mail nosso com as perguntas e tal? Sejam bem-vindos e que corra tudo bem. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos vocês. Né? Prazer imenso estar aqui de novo. Muito obrigado pela acolhida. Né? Então vamos começar nosso encontro aí repetindo o mantra aí do Angels and Ministers of Grace Defenders, Angels and Ministers of Grace Defenders and Angels and Ministers of Grace Defenders. No último encontro, nós falamos assim sobre as bases da peça, né? Claro, sempre enfatizando que essa é apenas uma leitura, né? Ainda bem, porque o Shakespeare ele é aberto a centenas de leituras, e enquanto, né, houver humanidade, vai com certeza haver a possibilidade de leituras novas de Shakespeare. Então é apenas uma leitura. Eu também estou fazendo mais uma leitura, quer dizer, se a gente for se encontrar daqui no ano que vem falando sobre a mesma peça, a gente vai falar sobre outras coisas, né? Então não tem nenhuma pretensão assim de falar, dar nenhuma verdade, nenhuma chave definitiva, mas assim abrir, né, construir com vocês algumas possibilidades de leitura. Então, na semana passada nós vimos bem assim, foi bem assim as bases, né? Eu apresentei assim alguns elementos, como por exemplo falei da escritura da peça, né? Falei muito da origem, das prováveis fontes, né? Falei um pouco sobre as encenações, falei um pouco sobre alguns pontos que nós elegemos assim, que, né, falamos um pouco sobre a relação do Macbeth e a Lady Macbeth. Eu não sei se vocês lembram, né? Espero que sim. Inclusive a nossa aula já tá na internet já, né? Já tá postada. Você vai pegar o outro, né? Ok, tudo bem. Então, pronto. Então, se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade, já está postada lá. E hoje, a gente viu também, falamos sobre as bruxas. Estou aqui recapitulando, tentando lembrar o que eu falei semana passada, né? Semana passada não, 2 semanas atrás. Falando sobre as bruxas, fizemos uma relação de cinema e Macbeth, né? Falamos um pouco da construção da bruxa feita por alguns diretores de cinema, falamos sobre Polanski, falamos sobre o Oscar, sobre o Wells, né? E depois Akira Kurosawa também, falamos sobre a releitura dele. Enfim, fizemos assim, procuramos falar sobre as bases da peça. E aí eu lembro que no finalzinho do nosso encontro, eu deixei assim algumas reflexões. Assim, são algumas reflexões apenas. Podiam ser essas como outras, para a gente encetar esse segundo encontro e tentar construir alguma coisa a partir dessas perguntas, né? E, na verdade, o que eu pretendo fazer assim, é construir junto com vocês. É claro que eu trouxe algumas respostas, mas as minhas respostas são só algumas respostas, né? E a primeira pergunta que eu fiz é o que é um herói trágico, né? E acredito que vocês devem ter procurado, né? Acho que quem se interessou procurou. Eu achei essa resposta aqui, ó. A palavra herói é originária do grego eros, né? Heros. Não é eros, senão fica, né, do outro, do anjinho lá, do erótico, né? Esse é heros. E que literalmente significa protetor ou defensor. Na antiguidade, o herói era aquele que vivia e morria em busca da honra. Com o passar do tempo, esse conceito foi ficando cada vez mais complexo, dando inclusive origem ao termo anti-herói, para significar o protagonista ao qual faltam as qualidades convencionais do herói, como idealismo, coragem, ética, mas que podem realizar boas ações, nem sempre pelas razões corretas, mas muitas vezes por interesse próprio, né? E, na verdade, essa questão do herói, ela vai se complexizando. E é muito interessante a gente pensar que o William Shakespeare, como vocês sabem,
ele está assim numa passagem, ele está na passagem do pensamento medieval para o pensamento renascentista, né? Eu lembro que eu falei também na semana passada que o William Shakespeare, ele é um dos, e o teatro elisabetano, né? A gente também não pode colocar tudo em cima dele, mas ele é um dos pontos centrais do Renascimento. E a gente pode ver isso também em termos de língua. Eu não sei se eu comentei isso aqui, né? Mas vocês sabem que a evolução da língua inglesa, ela mostra que quando chega, né, tem três momentos básicos que os historiadores da língua eles consideram, que é o Old English, né? Que lá pelo ano 800, 900, o que é esse Old English? É uma mistura, né, já de falares celtas, de falares dos anglos, dos saxons, de todo aquele pessoal que invadiu ali a Inglaterra. E esse amálgama, ele é o que nós chamamos de Old English. E esse Old English ele é registrado em algumas poucas obras literárias e alguns documentos, em algumas orações também, né? Nós encontramos Pai Nosso no Old English. E a obra fundamental é o Beowulf, né? Que é uma narrativa oral que ela vai ser registrada nessa língua que a gente chama de Old English. Quando o William the Conqueror ele invade a Inglaterra, ele vai levar para a Inglaterra duas novas línguas, que é o francês bretão, da região da Bretanha, e também o latim, que era a língua administrativa daquela época. E com essa fusão de bretão, de latim, a língua inglesa ela sofre um outro processo que culmina, né, na obra literária que a gente conhece como The Canterbury Tales, que é do Geoffrey Chaucer, lá para o século XIII, né? E o Geoffrey Chaucer, a gente podia também dar um curso só dele, que é uma pessoa muito interessante, foi um diplomata, uma pessoa que viajou pela Itália, e claro que ele, de certa forma, ele já estava levando o Renascimento ali, né, nas construções dele para a Itália, mas obviamente essa língua ainda era uma língua que estava em modificação, e com a emergência do Renascimento, com a passagem do pensamento medieval, né, com todos os processos econômicos que a Inglaterra sofre naquele momento, né, essa língua ela se transforma muito rapidamente. E uma das melhores concisões dela é a língua de Shakespeare e dos dramaturgos da época de Shakespeare. Então, quando o Shakespeare, né, em 1623, eles publicam o First Folio e outros folhos também, porque tem um folho também do Ben Jonson, um pouco antes, né? Nós vemos ali materializado através da escrita, de certa forma, uma língua que era falada naquela circunstância. Então, a essa língua nós chamamos, os estudiosos chamam de Modern English, né? Mas acontece que isso não influencia só na língua, mas a própria visão do teatro. Eu fiz desculpem-me, porque às vezes eu abro, né, parênteses e peço a compreensão de vocês, mas a gente estava falando do herói, eu falei tudo isso para falar do herói. Por quê? Porque na verdade a concepção de teatro que existia no mundo medieval era um pouco diferente, né? Porque se a gente pega o teatro medieval, tanto o que ele se desenvolve no continente italiano, quanto aquele que ele vai para a Inglaterra, era muito baseado nas moralidades, tinha um viés muito religioso e ele queria ensinar alguma coisa. E essas figuras da moralidade do teatro medieval, elas vão reaparecer no teatro de Shakespeare, só que revestida de uma outra humanidade. Elas não são figuras que elas são fixas, que são exatamente reconhecidas. Então, por exemplo, tem a figura do vício, né? Como, por exemplo, se você pega uma peça como The Devil is an Ass, do Ben Jonson, ele vai lá ter uma figura do vício, que na verdade ele está no Renascimento, mas ele busca uma figura que era parte do teatro medieval. E no Shakespeare isso também vai acontecer, né? Se a gente pega figuras, personagens, por exemplo, como Iago,
ele está realmente ainda muito ligado à figura do vício na moralidade medieval. Tanto é que Iago ele não tem um porquê. Claro que tem várias leituras, porque por que ele fez aquilo? Estava com ciúme do Otelo, porque era negro, estava numa posição, tinha uma mulher bonita. Mas apesar de você confabular tudo isso, se você estudar profundamente o texto, você vai chegar à conclusão que não tem um porquê do Iago fazer tudo aquilo. Porque, na verdade, na figura do mundo medieval, o vício é o vício por si mesmo. Ele não tem um motivo para ser vício, ele está ali, a maldade está ali, né? Então, nesse sentido, a figura do herói, né, que é aquele herói de virtudes, ele vai passar, começa a ter uma outra percepção do herói. Então, não necessariamente ele vai ser aquele herói que vai resolver, que vai buscar a virtude, mas que vai lidar com uma problemática. Tem alguns autores que pensaram sobre isso. Obviamente eu não estou aqui dando uma resposta definitiva, né? Também eu estou trazendo para que depois vocês também possam discutir com mais profundidade isso e fazer as suas leituras. E eu trouxe aqui uma percepção do Bakhtin. Ao escrever sobre a diferença entre herói e autor, o pensador russo Mikhail Bakhtin, para as pessoas que não conhecem, ele foi um pensador russo da passagem do século XIX para o século XX. Ele fez trabalhos muito interessantes sobre a poética de Dostoiévski. Ele falou sobre Rabelais, a tese principal dele, mas ele fala também muito sobre a concepção de uma linguagem do ponto de vista social. E nesse sentido ele dialoga muito com o filósofo Kant, Immanuel Kant, né? Ele também tem vários livros no qual ele vai desconstruindo o pensamento de Freud e tudo mais. Ele foi uma figura fundamental da passagem do século XIX para o século XX. Ele ganha iminência no mundo ocidental, principalmente a partir dos anos 60, na França e nos Estados Unidos. Aqui ele chega um pouco tardiamente, principalmente a partir da década de 80 do ano passado, com muita força, né? Principalmente porque o Bakhtin foi uma pessoa que teve que fugir de um regime leninista. Ele foi mandado para a Sibéria, então ele escrevia às escondidas, às vezes ele escrevia e outra pessoa assinava para publicar, né? Então, mas ele foi uma pessoa muito singular, uma pessoa muito inteligente, que aos 14 anos de idade, sendo russo, ele já lia Immanuel Kant em alemão, né? E ele vai falar, eu vou ler 2 textos dele, vou ler hoje com vocês, vou ler esse pequeno trecho aqui e depois vou falar um pouco no momento em que ele fala sobre Shakespeare. Então, ao escrever sobre a diferença entre o herói e o autor, o pensador russo Mikhail Bakhtin dirá que o herói vive de modo cognitivo e ético. Seu ato se orienta em um acontecimento aberto e ético da vida ou no mundo dado do conhecimento. O herói possui uma realidade cognitiva ética da realidade do ato, da realidade ética do acontecimento único e singular do existir. Uma realidade, portanto, diferente da realidade estética do autor, mas não indiferente a ela. Isso significa que o herói não tem um excedente de visão do todo da obra em que está inserido, como o autor tem um excedente de visão do herói em relação aos outros elementos da obra, outros personagens, outros acontecimentos. Está faltando um S aí, o S foi para lá, internos à obra. Lhe confere também certa autonomia em relação ao autor. Do romance polifônico, porque o Bakhtin está falando do romance polifônico, né? O herói é um sujeito que aparece na obra e os traços identificadores desse herói nos são dados com os pontos de vista e as ideias que ele tem em relação ao mundo e sua existência. Mesmo quando o herói é autobiográfico, ele não coincide com o autor, porque o autor, para construir esse personagem, deve tornar-se outro em relação a si mesmo, encontrar-se em uma extralocalidade, em uma exotopia, quer dizer, um outro lugar, do topos, né, do grego topos, lugar. Somente poderá vê-lo como herói com um excedente de visão específico para atingir o todo desse herói, o todo com valores que são transgredientes e a sua própria vida. A relação entre autor e herói é uma relação entre um eu
e outro, uma relação de alteridade fundada na dialogia em relação de responsividade. Então, assim, eu lendo essa definição de herói de Bakhtin, eu chego à conclusão que a gente pode definir o Macbeth como uma espécie de herói. Não como aquele herói clássico, obviamente, que está dentro de uma busca por uma exaltação, né? Mas por uma defesa de valores, mas ele tem uma ética própria e ele tem que ser confrontado com essa ética. E o que acontece com Macbeth? Ele tem uma ética própria, ele é um soldado, ele começa num jogo de ação, como a gente viu na nossa aula passada, né? E ele, boa tarde, e ele vai nesse jogo, ele não pode parar. Então nesse sentido ele é um herói, mas herói trágico, claro, né? Então ali, Macbeth pode ser descrito como um herói trágico. A gente vai ver dois textos aqui também, que a gente vai pensar um pouco sobre isso. Eu vou tirar isso aqui, vamos ver se eu acho aqui o texto que eu separei para vocês. Depois esse texto vai ser enviado para vocês, tá? Então, ainda sobre Bakhtin, ainda de Bakhtin. O Bakhtin, nesse livro, ele está falando sobre Dostoiévski. A gente vai fazer um parênteses aqui, peço a gentileza de vocês, porque nesse tipo de consideração a gente vai e vem, e assim a gente vai fundando, construindo o nosso conhecimento, né, sobre as coisas. E Bakhtin, ele tem um livro chamado Problemas, né, da Poética de Dostoiévski, no qual ele vai dizer que o Dostoiévski é o maior escritor de todos os tempos, e inclusive porque ele inventa uma coisa chamada-se romance polifônico. E ele vai explicar por quê, porque são muitas vozes ali e tudo mais, mas ele chega um momento do texto dele que ele fala assim, mas outros autores também, eles, digamos assim, deram início a essa polifonia. E ele vai procurar outros críticos que leram esses outros autores, e em determinado momento ele vai dizer assim, adiante, não sei se vocês estão conseguindo ler bem aí. Não, sim, tá bom. Então tá, eu tô aqui, qualquer coisa eu vou indicar com a seta aqui, tá? Então, adiante, Lunacharsky levanta o problema dos precursores de Dostoiévski no campo da polifonia, considerando como tais precursores Shakespeare e Balzac. Eis o que ele diz acerca da polifonia de Shakespeare. Não sendo tendencioso, pelo menos assim o julgaram durante muito tempo, Shakespeare é extremamente polifônico. Poderíamos citar uma longa série de julgamentos de seus melhores críticos, imitadores ou admiradores, que ficavam encantados justamente com a sua habilidade para criar personagens independentes de si mesmos. Isso, aliás, Shakespeare fazia imprimindo uma extraordinária diversidade e uma extraordinária lógica interna a todas as afirmações e a todos os atos de cada indivíduo nessa interminável ronda. De Shakespeare não se pode dizer nem que as suas peças procurassem demonstrar alguma tese, nem que as vozes introduzidas na grande polifonia de seu mundo dramático perdessem a plenivalência em função do plano dramático, da construção como tal. Segundo Lunacharsky, até as condições sociais da época de Shakespeare eram análogos às de Dostoiévski. Que fatos sociais se refletiam no polifonismo de Shakespeare? Evidentemente, os mesmos que, em suma, refletiram-se essencialmente em Dostoiévski. Aquele renascimento colorido e estilhaçado numa multiplicidade de fragmentos cintilantes, que gerou Shakespeare e os dramaturgos a ele contemporâneos. Também foi o resultado de uma célere penetração do capitalismo na Inglaterra medieval, relativamente tranquila. Bom, não posso concordar que a Inglaterra medieval era tranquila, porque tinha muitas guerras, infelizmente não vou poder concordar com Bakhtin, mas até então, de fato, ele está certo em dizer que, foi a entrada do capitalismo com maior força. Por quê? Já falei isso na semana passada, Quando a Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela consegue amainar aquelas guerras internas, o que isso traz, isso acontece, é histórico, todos vocês sabem, quando não tem guerra civil,
né, o país ele se assenta e as pessoas começam a negociar, tem espaço para fazer negociação, para crescer economicamente, né? E o que não acontecia antes, porque a Inglaterra tinha passado por anos e anos de guerra, Guerra das Rosas, e tudo, né, família dos Lancaster, enfim, tudo mais, né? E aí ele vai dizer, e aqui começaram de modo igualmente preciso o gigantesco desmoronamento, os gigantescos avanços, inesperados choques entre formações sociais, entre sistemas de consciência que antes não mantinham qualquer contato entre si. Então, quer dizer, esse choque, né, que o mundo renascimental, renascentista ele traz, ele vai dar força, obviamente, à produção de Shakespeare. E, obviamente, assim, isso é uma leitura minha, obviamente vocês podem e devem discordar, mas quando ele fala assim, deixa eu ver aqui, Shakespeare não se pode dizer, olha, bem aqui, ó, que as suas peças procurassem demonstrar alguma tese, nem que as vozes introduzidas na grande polifonia de seu mundo dramático perdessem a plenivalência. Bom, as vozes realmente não perdem a plenivalência, são muito plenas, como vocês todos que são leitores já de Shakespeare, já têm acompanhado aqui as aulas com a professora Miriam e com os outros professores, já perceberam. Mas também a gente não pode esquecer que quando ele fala assim, não procuravam defender alguma tese, ele também não podia defender uma tese porque a sociedade elisabetana é uma sociedade altamente vigiada, né? Então ele estava ali, ele estava sempre ali na ponta da agulha, na ponta da faca, ele tinha que construir os personagens dele de uma forma que ele não ofendesse ninguém, principalmente o poder, senão ele seria tirado dali. E como eu falei na semana passada, o Shakespeare faz isso com uma habilidade impressionante, porque se a gente pensar em Johnson, que foi preso várias vezes, toda vez que ele tinha uma peça, né, vinha lá o censor, essa peça ele já foi preso, teve o dedo cortado, quase que foi morto, por causa da censura. E o Shakespeare, a gente sabe que ele conseguia burlar isso muito bem, né? Então, na verdade, toda essa construção do herói também passa por isso. Então eu estou falando tudo isso para, né, tentar construir uma resposta possível, pelo menos por hoje, para a nossa pergunta. Então, obviamente, essa expressão do herói trágico era um elemento importante na peça de Macbeth e em outras peças. E é claro que nesse sentido ele é um herói trágico também, porque obviamente, como nós vimos na semana passada, e a gente pode estudar mais profundamente se aqueles elementos de ambição já estavam com ele e que foram apenas despertados pelas Weird Sisters ou as bruxas, né? A partir do momento que ele começa um tipo de ação, ele assassina o rei, ele não tem mais como parar. Então ele está preso à roda da fortuna da sua própria tragicidade, porque um assassino gera o outro, como vocês sabem. A violência, ela gera violência e ela pede mais sangue, né? Então ele está numa tragédia que ele não tem mais força para parar, né? Vou ler mais um pouquinho para depois a gente voltar lá a outras perguntas, né? Então ele fala assim: achamos que Lunacharsky tem razão no sentido de que é possível observar alguns elementos ou embriões da polifonia nos dramas de shakespearianos. Ao lado de Rabelais, Cervantes, Grimmelhausen e outros, Shakespeare pertence àquela linha de desenvolvimento da literatura europeia na qual amadureceram os embriões da polifonia, e que nesse sentido foi coroada por Dostoiévski. Claro, ele é um russo, está falando sobre Dostoiévski, vai sempre, né, dizer que Dostoiévski era o grande. Mas, obviamente, essa é uma leitura de Bakhtin. E que, na verdade, a gente vai perceber que, embora ele ele construa a sua teoria do romance polifônico de Dostoiévski, é muito interessante ver como ele não se esquece de Dante. Ele fala de Dante, ele fala de Shakespeare, ele também tem uma tese sobre Rabelais, colocando que o Shakespeare ele teria uma polifonia, mas o Bakhtin ele não, né, ele diz que o grande polifônico é o Dostoiévski. Mas eu tenho uma tese sobre isso, não poderei discutir com o Bakhtin, né, obviamente,
Mas, obviamente, o Bakhtin ele se esquece por alguns instantes que, na verdade, estão falando de coisas diferentes. O drama ele tem um tempo menor, ele corre. Então, o dramaturgo ele tem que lidar com isso, ele tem que lidar com o tempo, né? Seja 2 horas, seja 3 horas. E o romancista não. Quando Dostoiévski escreve, as pessoas pagavam para ler, ou seja, olha, eu quero, tá frio aqui em casa, a gente não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, né? Por isso que tem os grandes romancistas do século. Essa é uma teoria também que a gente não pode deixar de pensar, que na passagem do século XIX para o século XX, aqueles grandes romancistas como Flaubert, né, como Dostoiévski, eles tinham que levar isso em consideração também. A gente também tem que levar isso em consideração. Então, na verdade, tá nevando lá fora. Imagina a Rússia no inverno. Eu tenho que pegar um camalhão, né, do Dostoiévski e ficar lendo. E que ele é caro. Então, eu tenho que ficar lendo, eu tenho que ter uma polifonia de vozes ali, claro, para me prender, né, para que eu possa ficar ali horas a lendo. Isso aconteceu com os grandes romances do século XIX. Mas, continuando aqui, eu vou ler um outro texto, vou pegar um outro textozinho. Esse texto é o texto da professora Bárbara Eleodora, que vocês conhecem bem, para ela poder dar um outro insight para a gente aqui, né? Ela está falando, na verdade, bom, na verdade eu vou voltar aqui, vou ler um pouquinho, depois eu volto ao texto da Bárbara, porque ela vai nos ajudar a refletir sobre outras coisas. E aí eu perguntei assim, como o caráter de Macbeth muda ao longo da ação? De certa forma, a gente já respondeu essa pergunta na semana passada, né? Porque a gente viu, por exemplo, quando a gente leu aquele texto lá da professora Fernanda Teixeira Medeiros, né? Que ela vai falar sobre a relação de casais, ela fala sobre a relação de Macbeth, Lady Macbeth, e, enfim, de outro, mas eu só li essa parte que interessava pra gente. Mas ela também fala de Romeu e Julieta, ela fala também de Antônio e Cleópatra. É um texto muito interessante, recomendo. A professora Fernanda, inclusive, vai fazer, eu li no jornal essa semana que ela vai fazer uma palestra sobre o quê? Alguma coisa relacionada a Shakespeare, agora eu me esqueci, na Casa do Saber, quem puder vá, uma grande professora, uma pessoa que sabe. As Mulheres de Shakespeare, isso? Então, tá no que ela sabe mesmo. É muito interessante retomar esse texto dela. Então, de certa forma, a gente viu na semana passada, lendo o texto da professora e fazendo outras reflexões aqui, que o personagem ele vai mudando, né? Primeiro, a relação própria com a Lady Macbeth. Porque primeiro eles eram ali, né, a couple de force, né, Bill Clinton e Hillary Clinton, né, então estão ali juntos ali, né, mas depois tem um momento em que ele, por exemplo, no momento em que ele resolve matar o banco, é o primeiro momento em que ele não coloca ela, não participa, ele prefere deixar ela de lado, né, e agir por conta própria. Mas é muito interessante porque isso é incrível, né? Porque a gente já observou isso na semana passada. Porque sem a Lady Macbeth não teria feito o que ele fez. Porque na verdade chega um momento em que ele vai desistir. E a Lady Macbeth desafia a sua hombridade, desafia a sua masculinidade. E ele vai e age. Quando ele assassina, ele volta ainda com as mãos sujas de sangue, e ela fala, mas você voltou com as mãos sujas de sangue, ele não quer voltar lá, porque obviamente ele fica apavorado com aquele ato. E ela vai e toma as rédeas. Quando ele vê o fantasma de banco, ele quase tem um colapso mental. E engraçado, imagina se a gente está vendo a peça pela primeira vez, ou lendo o texto pela primeira vez, a gente chega à conclusão, nossa, esse homem vai ter um ataque aqui, ele vai sucumbir, né? Porque ela é a grande força dele. Mas o que acontece, o Shakespeare, sempre muito genial, ele vai transformar, né, isso. Então, na verdade, quem vai sucumbir mentalmente é ela, e ele vai mudar a sua personalidade ali, ele vai começar a entrar cada vez mais no jogo da violência, da ação para se manter no poder, né? Então eu escrevi aqui, como o caráter de Macbeth muda ao longo da ação? Podemos dizer que a ação se dá a partir
do contato de Macbeth com as bruxas e de elas terem um soldado como Dane of Glamis, posição que ele já ocupava, Dane of Cawdor, posição que ele passa a ocupar pouco tempo depois do encontro, e King, rei, né? Posição pela qual ele passa a agir para ocupar e manter. Não podemos esquecer que elas dizem também que Banquo será pai de uma linhagem de reis. A gente já viu também toda a relação da peça Macbeth com o próprio rei James I, né? Que vimos na semana passada como que a produção da peça ela também vinha ao encontro de celebrar a coroação muito recente, né, de James I como o rei first da Inglaterra e sexto da Escócia, como o rei que estava unificando essas duas nações, assim, né? E o Banquo, nós vimos que, por exemplo, Holinshed, ele coloca Banquo como sendo o pai da linhagem dos Stuart, que na verdade não era verdade. Depois a gente descobre que, né, com pesquisas mais profundas, isso não era verdade, mas naquele momento tinha todo um apelo. Inclusive também, na peça, por exemplo, nós vimos na semana passada que o Macbeth, embora tenha sido um rei que realmente existiu e tudo mais, mas ele teve um reinado longo, né? Ele não foi esse ser cruel que é pintado pelo Shakespeare e pelos seus contemporâneos. Mas como a arte também ela vem ao encontro do que está ao redor dela, né? Toda essa história foi, de certa forma, construída para propiciar, né, ao rei essa justificativa, mais uma justificativa. Olha só, eu sou filho de uma linhagem que já tinha sido prevista há muito tempo e tudo mais, né? Então Macbeth mata Duncan, então encomenda o assassino de Banquo, ordena o assassinato de inimigos. A família de Macduff é o ponto central dessa ação, porque você tem uma cena muito forte no qual ele vai matar, né, a Lady Macduff, todos os filhos, e quem descreve isso vai dizer que inclusive foi todos os servos, tudo que foi encontrado, né, e depois ele é morto na batalha por Macduff. Então, na verdade, eu entendo que tem esses dois grandes momentos, né, esse momento que ele encontra com as bruxas, já tem ali um movimento de mudança, né? Aí quando ele resolve não matar, a mulher dele vem e diz para ele matar, né? Convence, é um outro momento que o caráter dele vai mudando, né? Ele vai ou nos mostrando pelo menos, né? E depois uma série de passos, por exemplo, o assassinato de Banquo é um outro passo também. Ele poderia simplesmente pensar assim, não, o Firenze vai casar com uma filha minha, então os dois vão reinar, né? Tem várias suposições, mas ele prefere não, ele prefere eliminar qualquer possibilidade do Banquo ser o pai de uma linhagem de reis, porque obviamente ele queria estar ali no centro do poder. E depois disso, quando as pessoas começam a desconfiar que o Macbeth teria agido ali em favor próprio, ele começa a matar os inimigos. Ainda, a gente pode perceber que quando a peça começa, o Macbeth ele é construído como um grande herói das batalhas, né? Porque ele estava ali do lado do Duncan. Então ele é construído como aquele herói que vai matando todo mundo, estava cheio de sangue. Aí o soldado descreve, né, ele como o senhor das batalhas. Então, enquanto ele era de interesse, né, para aquela comunidade, ele era absorvido. E quando ele não foi mais de interesse, ele passa a não ser absorvido, né? Não ser mais querido, né? Mas também não tem uma diferença entre a forma que a morte é feita, porque na batalha as mortes que você faz, mesmo se você é do inimigo, são consideradas mortes nobres, são mortes pela frente. Todas as outras mortes deles são por traição, por assassinos encomendados. Perfeito. Isso não tem uma relação também? Claro, tem uma relação também. Embora, assim, isso é o que a gente sabe, mas, por exemplo, os outros desconfiam, mas não sabem que ele teria matado ali, né? Não tem um momento em que diz claramente que os outros descobrem isso. Mas isso é o que a gente sabe. É claro que a gente falou na semana passada, por exemplo, que
que o Shakespeare é muito interessante, porque, embora, vocês sabem, ele não tenha criado a história original, mas ele tem criações originais incríveis. Então, por exemplo, em todas as versões anteriores a ele, o Duncan era sempre morto numa emboscada na floresta, em outro lugar, nunca dentro da própria casa, que para a concepção medieval, clássica medieval e até elisabetana, era um crime terrível você matar um convidado. Então ele aumenta a força. Então o público elisabetano enxerga isso de uma outra maneira, né? Porque essa regra da civilidade, do bem receber, já tinha sido estabelecida por Homero na sua Ilíada e na sua Odisseia, não é verdade? Então lá quando as pessoas são recebidas, né? Então, e também a ética da guerra também, que o mundo do renascimento ele vai destruir. Por exemplo, lá em Homero, quando você encontra num campo de batalha, por exemplo, um primo seu, você conta a sua genealogia toda, né? Eles se abraçam, às vezes não brigam mais. Então, mas no mundo do renascimento isso não vai acontecer mais, né? E aí eu perguntei assim, quais são as razões para a sua queda? Assim, mais uma vez insisto que a gente não está aqui hoje, pelo menos, eu vou deixar para cada um de vocês, buscando uma resposta definitiva, né? Mas assim, a gente pode traçar algumas linhas de pensamento para essa resposta. Talvez uma das principais razões seja a antecipação do destino pelas próprias mãos, né? Bom, ele encontrou com as bruxas ali e, obviamente, teve as profecias ditas, e quando ele é nomeado, né, Dane of Cawdor, ele tem a primeira profecia cumprida. Então ele fala assim, nossa, então eu vou ser rei se eu fui nomeado, né, Dane of Cawdor, e elas prometeram isso, né? E aí quando a gente vai acompanhando, o que vai? O rei declara que o seu filho será o príncipe e tudo mais. Então nesse momento o Macbeth ele se vê ameaçado, então já começa o germe de uma ação ali. A gente vai ver hoje, eu trouxe uns vídeos para vocês para a gente poder ver isso com mais clareza, mas ele começa o germe de uma ação ali. Então ele resolve, a partir do momento desse germe, obviamente com a força também da Lady Macbeth, ele antecipa o destino pelas próprias mãos. Então, ele poderia assim, tudo bem, me tornei Dane of Cawdor, estou bem, vou ficar esperando até aqui o momento de eu ser rei, né? Vai que acontece alguma coisa, o rei já está velho mesmo, morre, né? O filho dele naquela época tinha muita doença, o filho dele, sei lá, vai uma batalha ou fica doente, e eu vou ser... Não, mas ele não pôde se conter. Ele foi e quis tomar o destino pelas suas próprias mãos. É interessante que a gente vê uma fala do Banquo ali também, um pouco antes, que o Banquo vai dizer assim, às vezes os espíritos malévolos, né, nos aparecem contando as meias verdades para incitar o nosso destino, e é, na verdade, isso que vai acontecer. No segundo momento, depois que esse primeiro assassinato acontece e tudo mais, uma outra linha de pensamento que a gente pode desenvolver seria que ele vai tentar segurar o reinado dele através da força. E aí tem uma outra questão que isso sempre aparece em Shakespeare, aparece em Macbeth, aparece em Coriolano, por exemplo. Estou pensando aqui em outras figuras, até no próprio Hamlet, né? Isso que o perigo das ditaduras, né? Então Shakespeare ele era né, a professora Bárbara Eliodoro tem um livro, né, que é O Homem Político em Shakespeare, que é um livro de 1974 que constituiu a tese de doutorado dela, né? Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive eu tenho aqui na citação, da semana passada eu citei, trouxe na minha bibliografia, e ela vai dizer isso, que na verdade uma das teses dela é que toda vez que o Shakespeare está falando sobre, ele nunca é ingênuo, né? Toda vez que ele está construindo, por exemplo, ele falando do mundo romano, ele na verdade está falando do mundo do mundo elisabetano do seu tempo. Eu gostaria um dia de dar um curso, por exemplo, chamado, né, estou aqui adiantando aqui, mas não sei quando,
nem quando será, mas assim, a Itália de Shakespeare. Eu até propus esse curso há um tempo atrás, porque é muito interessante por que eu fico pensando, por que eu não, muitos críticos já falaram sobre isso, mas assim, por que o Shakespeare, né, ele escreveu tanta obra sobre a Itália, né? São várias obras, muitas delas com título de cidades, né? Otelo, Moro de Veneza, né? O Romeu e Julieta se passa em Pádua e tudo mais. Mas uma das teorias da professora Bárbara Leodora é Verona, obrigado, é que, na verdade, ele vai falar desses outros lugares para falar da própria Inglaterra de certa maneira, né? E também a gente vê elementos, por exemplo, nas peças romanas que falam da Inglaterra do tempo dele, né? E, na verdade, ele está falando sobre a tirania, né? Quando tenta segurar o seu reinado através da força, os regentes eles vão cair, né? E de certa maneira o Shakespeare também é profético, porque o filho do James I vai ser o Charles I, ele vai infelizmente cometer esse erro, ele vai tentar ser ele era uma pessoa que acreditava muito no absolutismo e queria com todas as forças implantar esse absolutismo, e obviamente ele acaba sendo derrotado pela Casa dos Comuns e vai ser o primeiro rei, depois de muito tempo, na Inglaterra a ser decapitado, veja bem, né? E isso, na verdade, depois aí vai se instalar, né, um governo civil, a República de Cromwell, mas isso é uma outra história, mas só para dizer para vocês que o Shakespeare já falava dessa problemática da ditadura, do não compartilhamento do poder, né, e que obviamente vai levar à queda. Um outro tema muito interessante é assim, eu fiquei pensando sobre a percepção da tragédia. Eu escrevi aqui, vou ler um pouco e depois vou desenvolver. Hoje nós usamos o termo tragédia para nos referirmos ao teatro, mas também a eventos trágicos na vida real. No período elizabetano, a tragédia se referia primordialmente a um determinado tipo de peça teatral em que se retratam elementos como morte, desastre. Comédias retratam histórias que terminam bem, não necessariamente que fazem rir. E peças históricas retratam algum evento do passado, geralmente envolvendo importantes personagens do passado, claro, né? É interessante porque, por exemplo, hoje quando a gente pensa em comédia, a gente quer rir, né? A gente vai, mas não em Shakespeare, não necessariamente, né? Isso já é uma percepção até anterior a ele. Por exemplo, você vê isso que quando a gente pega, por exemplo, Decameron, né? Boccaccio chamou o trabalho de Dante de Divina Comédia, né? Mas alguém ri ali na Divina Comédia? Não necessariamente, né? Você pode ter um momento que você de humor, mas ela não é um trabalho para você rir, né? Quem vai ficar rindo aquelas pessoas sofrendo no inferno, né? Ali. Mas é porque ela termina bem, ela vai terminar lá com o poeta, né? Vendo a Nossa Senhora, todos os santos. É um momento de luz em que Dante vai se perder naquela luminosidade toda, né? E da mesma forma, a tragédia era muito, né, esse sentido do teatro grego, no sentido de você ir lá e realizar uma catarse. Você via tudo aquilo, mas você não associava, embora obviamente o paralelo entre vida e obra de arte nunca está desligado, mas não necessariamente a tragédia era alguma coisa que a gente levava para a vida. É muito interessante isso. Vou ler um pouco com vocês. Aqui tem uma outra pergunta, que seria: como Macbeth pode ser comparado aos outros personagens centrais de Shakespeare? Bom, essa pergunta é muito difícil, eu não sei nem por que eu fiz essa pergunta, porque a gente ficaria aqui anos falando, a gente teria que falar sobre cada personagem, mas foi uma pergunta que me veio na hora. Mas é interessante, porque a tragédia, aí por isso que eu trouxe essa citação anterior, né? A tragédia também, assim como a percepção de história
nossa, até bem recente, era o quê? Aqueles personagens históricos. Quando eu falava assim, vou estudar história. Vou estudar a vida de Napoleão Bonaparte, né? O que ele fez, né? A vida dos grandes heróis. E também a tragédia, na percepção do público elisabetano, ele tinha a tragédia também, são grandes personagens que se envolviam na tragédia. Quer dizer, o mundo cotidiano não é trágico, ele é um mundo cotidiano, ele é um mundo dado, né? Mas assim, você vê o rei, não, peraí, ele é o rei. Então ele vai se confrontar com uma determinada ética, ele vai ter que seguir essa ética até o fim, não pode mais voltar. Nossa, isso é muito trágico, né? Ele não pode mais parar, né, a força, o resultado de suas ações. Então esse elemento é muito interessante a gente pensar, né? Aqui eu vou ler algumas partes desse livro aqui, da professora Bárbara Eleodora, que é um livro falando de Shakespeare. É um livro, se eu não me engano, eu acabei esquecendo de colocar aqui a data, mas acho que é da data da década de 80. E ela diz assim, a partir do Hamlet, deixa eu ver qual a parte que eu gostaria de ressaltar. Eu vou pular aqui, depois vocês vão receber esse texto, então não se preocupem em anotar. Então, a partir do Hamlet, então, e após o aprendizado do conteúdo de relações interpessoais das comédias e das relações sociopolíticas das peças históricas, tendo mais de 10 anos de atividade constante no teatro, tendo conquistado todos os segredos do uso exemplar do espaço cênico, do chamado palco elisabetano, Shakespeare finalmente entrou pelo mundo da tragédia, onde encontraria as condições ideais para sua investigação, agora profunda e significativa sobre a natureza do mal e do papel que ele desempenha na complexidade das atividades humanas. Então é muito interessante a gente ver que a tragédia pro público elisabetano e também para a gente, mas principalmente ali, era esse local no qual ele poderia exercer, né, a burilação textual para falar das complexidades humanas de uma forma muito mais sofisticada. Porque, embora ele vá mudar, por exemplo, nas peças históricas, ele muda algumas coisas, mas ele ainda está sempre preso ao aparato histórico, né? Ele tem que tomar cuidado com como ele vai representar um rei, porque tem um censor, não, você não pode representar um soberano dessa maneira, que existiu de fato. Isso é tanto verdade que algumas peças no tempo dele, que não foram dele, inclusive uma peça na qual ele teria participado, como que foi Thomas More, ela foi censurada, porque tinha lá o Henrique VIII, né? Aparecia o Henrique VIII como uma pessoa, um tirano que ia mandar executor lá do Thomas More. Isso já tinha passado 100 anos, mas ainda não permitiram, né? Então, o que a gente percebe é que depois de todo esse trabalho que ele já tinha passado, né, ele vai conseguir trabalhar a complexidade humana cada vez mais, principalmente a partir das tragédias. Muitos autores, eu também tendo a pensar assim, que esse trabalho se dá muito a partir de 1599, né, que é um ano fundamental. Inclusive tem até um livro chamado 1599, né, se eu não me engano é do James Shapiro, obrigado. Ele vai falar desse ano que foi importantíssimo para ele, que ele vai fazer peças como o Júlio César, né, e tudo mais, e entre outras. E aí ela vai continuar a dizer, a par dessa ampliação da experiência, do amadurecimento do talento do artista, caminhou o domínio da forma dramática e de sua melhor expressão literária. O fácil versejar do poeta nato já havia, entre 1592 e 1594, passado à prova de fogo dos dois poemas longos, Vênus e Adonis e o Rapto de Lucrécia, que lhe haviam dado o status de poeta que o trabalho como teatro profissional não dava. E no final do século circulam de mão em mão os magistrais sonetos nos quais Shakespeare podia explorar com deslumbrante brilho a sua maestria formal, né? Então a gente não pode esquecer que o William Shakespeare ele teve uma espécie de formação, quer dizer, ele já teve uma formação muito, como nós vimos na semana passada,
E para quem não viu, eu recomendo que vejam lá o meu vídeo, propaganda, né? Breve introdução ao teatro de Shakespeare, que eu falo tudo isso, sobre isso, eu falo sobre a formação dele e tudo mais. Mas ali, o que acontece? Esse período deu um período de formação para ele também de explorar não só as diferentes temáticas que ele ia trazer para a tragédia, mas também a poética, a estrutura poética. Então, para o ouvinte daquela época, né? Desculpa, não, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Tá? É, Espero foi um você no prazer, próximo. tenho pena de Tá, ir embora. não, de forma alguma. Mas ele bom, eu estava dizendo assim, o poeta, ele tem uma questão temática, mas ele também tem uma questão estrutural. E a plateia elisabetana, ela era muito preparada para isso. Eu acho que eu já cheguei até a comentar isso na última aula, que embora nós tenhamos perdido essa capacidade de ouvir como eles tinham, nós perdemos muito da tradição oral, né? Mas o público elisabetano, ele tinha um ouvido muito agudo para isso. Ele percebia, por exemplo, quando o iâmbico deixava de ser, né, pentatâmetro para ser trocaico, por exemplo, né, em momentos em que ele queria mudar, ele queria que uma pessoa menos nobre falasse, ou uma pessoa mais nobre, ele usava versos, ou usava versos brancos. Então tudo isso fazia parte também do processo de construir esse drama, né? Vocês vão ver, por exemplo, em King Lear, que nos momentos de loucura do rei, ele não fala, né, nos iâmbicos pentatâmicos, mas ele vai usar o iâmbico trocaico, né? Justamente nos anos de passagem do século vem o período áureo das comédias e, em parte simultaneamente, inicia-se o ciclo trágico. Do ponto de vista literário, o importante é que a sua poesia se vá transformando cada vez mais em poesia dramática, ou seja, que vá desaparecendo a preocupação com o poético óbvio para afirmar-se a busca do rigor de um diálogo expressivo do binômio personagem-situação, no qual a fala adquire sua dimensão poética menos pelo ornamento verbal do que por sua justeza e seu potencial evocativo em determinadas circunstâncias. Então vocês sabem, vou tentar assim, trazer para vocês uma leitura. Então vocês sabem, por exemplo, que a poesia, ela quanto mais, quando a gente vai estudar, né, lá na escola, a professora fala que tem a linguagem denotativa e conotativa, não é isso? Então, uma linguagem ela é mais próxima do real ali. Então, por exemplo, se você é um médico e faz um livro de cirurgia, você tem que, na hora de falar assim, tem que cortar a artéria A, claro que tem que ser a artéria A, senão o indivíduo lá vai morrer, né? Mas o poeta não, ele é o contrário. Ele é mais poeta, ele é um poeta que vai ter muito mais sucesso à medida que ele cria uma palavra que tenha muitos significados, né? Então, se vocês peguem aqui exemplos brasileiros, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Do Drummond, por exemplo. Que pedra é essa? Nossa, podia ser tanta coisa. Será que ele está falando de uma problemática pessoal? Ou será que ele está falando de um momento político do Brasil, que era uma ditadura, né? Então, quer dizer, ou de uma opressão. Então, tem várias questões que perpassam a leitura desse poema. E o Shakespeare também. Quer dizer, isso que ela está dizendo. Então, a palavra dele tem um potencial evocativo muito grande. São palavras prenhes de significado. Então, quando você lê, por exemplo, a peça numa versão como essa aqui, maravilhosa, da Sandra Clark e da Pamela Mason, não estou fazendo propaganda, não ganho dinheiro nenhum daqui para fazer, mas vocês vejam, por exemplo, que aqui o texto está aqui. O que tem de leitura é muito amplo, né? Porque, obviamente, as palavras elas ganham uma potencialidade de significados muito grande, né? E à medida que Shakespeare vai, por assim dizer, enxugando a sua linguagem, a fim de torná-la mais especificamente dramática, uma técnica de construção será cada vez mais desenvolvida, a da ironia dramática. Abrindo mão de comentários explícitos a respeito de determinadas ações, Shakespeare adota o hábito de oferecer ao espectador, em uma linguagem compacta, mais densa de implicações e evocações, 2 pontos de referência diversos, criando assim um contraponto de situações essencialmente irônicas que permitem ao público fazer suas próprias avaliações e tirar suas próprias conclusões. Eu vou trazer aqui daqui a pouco, guardem essa fala da professora Bárbara Eleodora, que para mim inicialmente foi um pouco difícil de entender, mas é interessante que eu vou trazer uma mesma cena com 2
duas companhias de teatro diferentes, vocês vão ver que uma as pessoas riem e a outra, claro, não vão rir porque vocês vão ver por quê. Então passa a ser frequente as cenas contrastantes usadas para tal fim. Porém, a forma preferida será a do desnível de informação entre o que os dois ou mais personagens sabem ou não. Então aquela que a gente estava falando um pouco antes, né? Quer dizer, a gente sabe que o Macbeth que matou, mas assim, aquele outro personagem não sabe. É o que o Bakhtin falou, né? O herói, ele só vê uma parcialidade da ação, diferente do autor e do espectador ou do leitor que sabe que tudo que está acontecendo ali, né? Então, é claro que esse tipo de recurso, em forma mais ou menos crua, é usado desde o início da carreira, como no caso da Comédia dos Erros, quando nós sabemos que há dois pares de gêmeos na cidade e os envolvidos na ação não sabem. Ou como no caso de Ricardo III, quando nós sabemos quais são as intenções dele, mas o que os cercam, estou aqui, tá? Porque os cercam só conhece sua face de ator, que faz o sincero, injustiçado, humilde, etc. Mas um longo caminho foi percorrido até o poeta alcançar o nível de significado que aparece em Júlio César, por exemplo. Quando Brutus, ao saber da morte de Cássio, tem umas poucas linhas que se referem, mesmo que ele não chegue a percebê-lo inteiramente, não só a essa morte, mas ao destino de todo o movimento que levou ao assassinato e à guerra civil consequente. Ela cita: Brutus, ó sol poente, como em teus raios rubros, cais no ocaso, assim em sangue Cássio pôs seu dia. Caiu o sol de Roma, o dia foi-se. Venham agora nuvens e perigos, findam nossos efeitos. Né? Então você está falando de uma pessoa, está falando de um ser, mas também está falando de toda uma situação política que está acontecendo ali. Mais complexo, e aí nos interessa, por isso que eu trouxe esse trecho também, mais complexo e rico ainda, no entanto, é o nível alcançado em Macbeth. Depois de matar Duncan, Macbeth e sua mulher recolhem-se ao quarto para fingir que estavam dormindo. E quando entram, após ser dado o alarme, vem o exemplar fala de Macbeth, da mais terrível ironia. Tivesse eu morrido uma hora apenas, antes de havido, eu seria bendito, pois doravante nada mais é sério do que é mortal. Somos todos brinquedos, o renome e a graça falecem. Foi-se o vínculo da vida e só da borra pode gabar-se a abóbada do céu. Então, para os personagens que o ouvem, é claro, Macbeth está falando da terrível perda de um rei assassinado. Mas para nós, os espectadores, as implicações de se ter ele transformado em um assassino naquela última hora trazem outro e mais complexo significado para toda a fala. Então, quer dizer, na verdade, a potência da poética de Shakespeare é como eu falei para vocês a respeito do poema de Drogon. Quer dizer, ele dá abertura a múltiplos significados, a múltiplas leituras. E isso, obviamente, para um poeta é o que mais de grandioso existe, né? Ou uma das coisas mais grandiosas, ter essa capacidade de, né, através daquela frase, através daquela palavra, fazer evocações de natureza diversa. Eu vou pular um pouquinho, e aí ela vai dizer aqui, ó: já são mais do que conhecidas as falas de podridão do Hamlet, as fantásticas imagens de roupas que não servem no corpo de Macbeth. Vocês sabem que tem um momento que ele vai falar que essas roupas não servem, como se ele tivesse num papel que não é dele de direito, né? O mar de Otelo, os animais de Lia. Mas é importante notar que é uma concepção muito mais ampla em todas as tragédias, que, como no caso do sol poente na fala de Brutus e na abóbada do céu na fala de Macbeth, situam todos os habitantes do universo trágico em relação muito mais próxima com a amplidão do céu e seus astros. As dimensões do herói trágico são em si monumentais. E aí eu estou no tema do herói trágico que eu trouxe para vocês, né? Então a professora Bárbara Eleodora está enfatizando essa percepção que eu trouxe, que além de ele ser um herói e um herói trágico, o Shakespeare constrói, através da poética dele, uma amplidão, né, e faz dessa tragédia uma tragédia monumental, né? E ela vai dizer ainda aqui, eu vou ler uma parte, mas vou pular outra, vou só ler até aqui, depois a gente pula, a gente para falar de outra coisa. Sei que corro grave perigo de formular a frase que pretendo dizer agora,
mas em mais de um aspecto ela é verdadeira. O Hamlet foi a última tragédia razoavelmente simples que Shakespeare escreveu. A simplicidade a que me refiro não diminui em nada as dimensões de complexidade e abrangência da obra. Ela, junto com Júlio César, tem uma objetividade, um despojamento de linguagem que são abandonados nas obras subsequentes. As imagens ilustrativas dos primeiros anos passam a ser a própria essência do diálogo. A metáfora transmitindo o conteúdo em níveis equivalentes à da clareza expositiva de outrora. Então, claro, nesse sentido que a professora Bárbara Eudora vai argumentar da simplicidade. Não que Hamlet seja simples, obviamente, todos nós sabemos que não é simples de forma alguma. Bom, mas vamos voltar aqui, sem termos saído, vamos continuar aqui. Tem um texto da Bárbara, depois, quais as partes da peça que marcaram, por quê? Bom, tem várias partes da peça que marcam, né? Algumas eu já falei sobre elas, e eu agora vou passar para um outro momento, que eu trouxe aqui 2 vídeos, e eu vou trazer aqui, primeiro, obviamente, confrontar 2 interpretações aqui, mas antes eu vou fazer alguns comentários. A primeira, obviamente, parte que marca, e isso a gente viu na semana passada, a gente explorou bastante isso, é o encontro com as bruxas, né? E esse encontro, ele é fatal para o Macbeth, é o encontro que vai conduzir toda a tragédia, e não só o primeiro encontro, porque ele tem um outro encontro, né? E esse encontro é as Weird Sisters, né? Ou bruxas, como a gente pode traduzir aqui, que eu já falei na semana passada que tem toda uma complexidade, né? Elas não são apenas bruxas, mas são seres que não se definem, né? Que estão ligados a uma tradição greco-romana, das parcas, enfim, que são mais do que pessoas ou seres que têm ligação com outro mundo, mas são seres que elas falam de uma ligação com o destino, né? Esse primeiro encontro é um encontro que marca profundamente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu vir aqui. E vou colocar aqui, ver se eu acho rapidinho. Enquanto isso eu vou trazer um pedaço para vocês desse primeiro encontro aqui. Assim que eu lidar com os problemas técnicos, vai ser uma maravilha. Mas tudo bem. Tem que ser rápido aqui com isso aqui. Acho que vai. Então, eu trouxe aqui para vocês essa versão aqui do... Deixa eu ver. É muito interessante. Durante assim, a década de 70 e 80, a BBC de Londres ela fez um esforço gigantesco para encenar todas as peças de Shakespeare que existiam, que eram consideradas dele na época, né? Depois, com os estudos shakespearianos, outras peças passaram a ser consideradas dele, não foram, infelizmente a gente não tem. Por exemplo, Noble Kingsman a gente não tem, mas e pegaram assim os grandes atores da época e tudo mais. Tem uma versão que eu gosto muito, que é essa aqui, que é com Nicol Williamson e Jane Lapotaire, que faz a Lady Macbeth. E ele é um ator assim que me surpreendeu bastante, eu não tinha conhecimento, como os atores da época, né, que eu era uma criança nessa época, imagino. Mas assim, eles eram atores fantásticos e deram fogo a muita coisa interessante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o nosso Macbeth, que eu mandei para vocês lá no início,
E aqui, acho que todos vocês receberam, né, esse texto, né? E aí tem aqui antes do primeiro, no primeiro ato, mais por curiosidade, porque na verdade eu acho essa interpretação bem interessante. E aí vem as bruxas, e elas vão dizer assim: quando nós três nos reuniremos de novo, né, em meio a trovões, relâmpagos ou na chuva, quando a confusão estiver acabado, quando a batalha estiver perdida e vencida. É claro que ela está falando sobre o que está acontecendo lá, né, o Macbeth. A gente faz essa referência. Isso acontecerá antes do pôr do sol. E em que lugar? Lá no descampado. E ele vai dizer assim: para ali nos encontrarmos com Macbeth. Já vou indo, Gramaken, a Paddock nos chama, já vamos. O belo é feio e feio é belo, quer dizer, fair is foul and foul is fair, é uma frase que ela vai... pena que a gente não tem tempo assim, para explorar todos os elementos da peça, obviamente, mas assim, essa é uma frase que ela vai sendo repetida de diversas formas, né? Inclusive o Macbeth vai falar isso quando, assim, pouco antes dele se encontrar com ela, né? E elas falam assim: voemos pela neblina e pelo ar imundo. E elas desaparecem. Mas é engraçado que ele dá uma aura, né, bem pesada mesmo. Acho que é um dos Macbeths, assim, de uma aura, de uma fotografia muito pesada, que ele escolhe fazer, né, trazer todo esse peso da maldade, do lado obscuro das Weed Sisters. Eu vou passar agora para o ato 1, a cena 3, aí eu vou voltar lá no nosso texto. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Cadê meu texto? Macbeth. Pois não. Então, essas feiticeiras são assim, digamos, personagens do inferno, né? Apresenta tentação, não é isso? Do diabo. Praticamente. A gente pode ler dessa maneira, né? Sim. Existe alguma explicação por que são 3? Como eu falei na semana passada, elas estão ligadas à tradição das parcas gregas, que eram 3 também, né? E esse 3, elas tinham as parcas, na verdade, cada uma tinha um atributo, né? Uma não tinha um olho, outra não falava, né? Então, dependendo da tradição. Então, de certa forma, eu acredito que ele retome essa tradição. E essa tradição tem uma tradição que fala de uma circularidade, que elas são as senhoras do destino. Então, por isso que elas remetem ao número 3 nessa tradição. É uma das explicações. Não podia O 3 ser... não seria também uma coisa maligna? Ela tem um múltiplo de 3, elas são consideradas malignas? Tem uma tradição também, mas assim, isso são algumas tradições. Por exemplo, elas falam do 3, do 9, são números que são números infinitos, né? Em outro momento ela vai falar do 9. Né? Então, na verdade, mais do que maldição, eu acho que eu não vejo esses números como negativos, mas eu acho que eles fazem parte de uma visão de alquimia da época do Renascimento. Né? Que esses números eles vão ser atribuídos, eles ganham atribuições no mundo. Então, por exemplo, o 3 seria a completude, o 9 seria o infinito, né? O 7 a perfeição. Então, ele vai ganhando essa força. Não poderia, né? ser que ele estaria tipo zombando da Santíssima Trindade? Porque, não, eu assim, acho... Porque é interessante no texto que quando elas falam sobre o 9, o primeiro personagem que fala 9 em seguida é o Macbeth. E elas falam 3 pra cá, 3 pra lá, e pra ficar mais forte, 3 vezes 9. Eu acho... E aí, se você pensar que na Bíblia todos os números do Novo Testamento são praticamente 3, por exemplo, Jesus tinha múltiplos de 3, Jesus tinha 12 discípulos, Apóstolos e tal. ele morreu às 3 da tarde, 3 reis magos vieram visitá-lo. Ele pode estar muito bem zombando da Santíssima Trindade nessa coisa. Deus é unitrino, né? Eu descarto esse tipo de leitura, porque assim, o que interessa pra mim, né, claro, pra você pode interessar outra coisa, mas o que interessa pra mim é o que tá no texto, assim. Agora, assim, eu acho primeiro que o Shakespeare,
tanto que eu sei, o que a gente sabe da vida dele, ele jamais zombaria da Trindade, porque ele teve uma formação religiosa muito forte, né? E segundo, que na verdade eu acho que o texto ele não leva assim, uma leitura a ponto da gente dizer, ele está zombando. Não, ele está se apropriando, ou lidando, lidando com uma questão que já existia ali, porque a questão do misticismo é existente. E como eu falei na semana passada para vocês, isso também tem a ver com James the First, né? Que ele escreveu um livro sobre demonologia. E ele também escreveu uma Bíblia, né? Ele traduziu. Ele tem a James the First, né? A versão King James, que na verdade ele chamou várias pessoas para traduzir. Mas então, o King James, ele escreveu um livro sobre bruxaria e ele acreditava mesmo nessas forças, né, sobrenaturais. E é claro que o Shakespeare ele toma isso, ele incorpora, ele provavelmente leu algum trecho, se não o livro inteiro, e ele vai incorporar isso também, né, dentro da teatralidade dele. Mas eu não acredito que o texto ele dê embasamento para a gente dizer que ele estaria de forma alguma zombando de algum símbolo religioso. Mas, por exemplo, né? O Macbeth não fala para os assassinos se eles são "Are you so gospel?" Não é mais ou menos isso que o Macbeth fala? Tipo assim, vocês seguem tanto religião, o testamento que não podem matar, alguma coisa do tipo? Mas aí olha na boca de quem que ele bota mas aí essa é uma fala. ironia do personagem, não é uma ironia do Shakespeare, entendeu? Então uma coisa você... Mas assim... Uma coisa assim, eu sou um escritor e faço um assassino. Hoje eu posso fazer um assassino e botar na boca do assassino 1000 coisas, mas isso não quer dizer que eu esteja... por exemplo, voltando ao que o senhor falava tanto sobre Bakhtin, não é ele que diz que o autor ele é um autor cindido entre autor-pessoa e autor-artista, que o autor-artista simplesmente transfere o que o autor-pessoa vive? Claro. E na época, então, por exemplo, a religião não era tão forte? Não, a religião era muito forte. Muito pelo contrário, a religião era alguma coisa muito forte. Mas, por exemplo, o cindido seria, por exemplo, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar muito violento. Obviamente, eu vou pegar essa violência, eu posso pegar essa violência aqui na qual eu vivo e colocar dentro da minha obra de arte, né? Às vezes eu faço como escritor isso, eu coloco, escrevo contos muito violentos, mas não significa que eu participe dessa violência ou que participe diretamente da violência. Que o senhor vive então, mas eu vivo esse ambiente, mas não quer dizer que o Shakespeare ele estaria zombando ou estaria... Tem um número no Macbeth, que é o 2, que é a dualidade, o feio, o belo, o bom e o mal. Todo tempo acontece no 2. Então o 3 é só um momento que é a maldade. A gente também pode. Também duas metades a gente pode começar, se a gente for por esse caminho, a gente vai poder ler, né, de formas amplas. Mas assim, a tradição da qual eu venho, né, é assim, eu leio o texto a partir do que está escrito, obviamente, com toda a circularidade cultural, com todas as referências da época. Mas a gente pode fazer uma leitura numerológica, a gente pode fazer leitura numerológica de vários livros de Shakespeare, assim como de vários livros da época, porque, obviamente, ele estava numa cultura em que esses conceitos ainda eram fortes. As pessoas eram médicos e astrólogos, por exemplo, né? Eu ia lá me consultar com o médico e ele fazia uma astrologia também. E a gente não pode descartar isso. Agora, dizer que essa leitura é uma leitura que é predominante, né, do texto, eu acho muito forte. Então vamos voltar aqui, sem termos saído, obviamente, e que eu trago um outro momento interessante, que é esse momento em que o Macbeth encontra, que eu acho que é um outro momento marcante da peça, no qual ele vai encontrar com as bruxas, né? E aí uma delas vai dizer primeiro, né? Onde tu estivestes, irmãs, e uma fala matando porcos, a outra aí, onde estavas tu? Aí ela vai dizer... de realmente dividir os personagens, assim, tipo, você lê algum tá. sei lá, dois daqui lê em outro, porque senão o drama fica confuso, né, pra galera que não teve tempo de ler a peça e entender.
Então, tem a feiticeira 1, onde tu estiveres, irmão, olha lá, tá lá bem marcado, ó. A 2, né, ela vai dizer, matando porcos. A 3, irmã, onde estavas tu? Aí a primeira retoma, vai dizer, a mulher de um marinheiro tinha nozes em seu regaço, ou seja, seu colo, né, e mastigava, me dá, digo eu, né, e ela fala assim, dá-o fora, bruxa, né, grita aquela ordinária de trazer o bem nutrido, né? E aí ela vai dizer, o marido dela foi para o porto de Alepo como o comandante do Tigre, que era um navio, né? Eu falei isso na semana passada sobre esse navio com vocês, mas depois a gente pode voltar a falar. Cansado e preocupado, 9 vezes, 9 espaços de 7 noites, né? Ele vai definhar, sofrer e agonizar. Embora seu navio não vá se perder, ele será jogado pelas tempestades. Veja o que eu tenho, né? Aí a feiticeira 2 diz, mostre, né? Me mostra. E a primeira vai dizer, aqui eu tenho o dedo polegar de um piloto que naufragou quando entrava no porto. E aí ouve-se os tambores. Esses tambores, obviamente, se referem ao exército, né? E ela vai dizer, a terceira vai dizer, um tambor, né? Macbeth vem vindo. E aí elas, em tese, ao mesmo tempo, vai depender da interpretação que o diretor der, mas em tese elas dizem ao mesmo tempo, as irmãs profetisas de mãos dadas, viajantes dos mares e da terra, assim giram e giram, 3 vezes para teu lado, 3 vezes para o meu lado. E aí, e mais 3 vezes para somar o 9. E aí, pare, o encantamento está preparado. E Macbeth e Banco entram, né? E aí ele vai repetir, né? De certa forma, ele vai fazer uma fala paralela que elas fizeram no início, né? So fall and fair they have not seen. Então, nunca vi um dia tão feio e tão bonito. How far is it called to forest? Quer dizer, a que distância fica forest? E aí o Banco percebe as feiticeiras e vai dizer, what are these? O que são essas, né? Tão murchas e tão desalinhadas em seus trajes, que não parecem ser habitantes da terra, e todavia a habitam. E aí Banco se dirige às feiticeiras e ele vai dizer, vocês estão vivas ou são criaturas que possamos interrogar? Vocês parecem me entender, pois cada uma ao mesmo tempo coloca seu dedo esquelético sobre os magros lábios. Vocês deveriam ser mulheres, e todavia suas barbas me proíbem que eu interprete o que seja. E aí o Macbeth, né, fala. Falem, se são capazes, o que são vocês? E aí tem aquela fala famosa em que elas vão saudá-lo, né, com as predições, né? Saudemos todas a Macbeth, saudações a ti, Barão de Glamis. Quer dizer, então elas já sabem que ele é o Barão de Glamis. Isso é um elemento interessante também, né? Então, entendam que quando elas dizem saber o que ele é, não era uma coisa comum você reconhecer um nobre assim, né? Então ela tem o quê? Ela tem o domínio da apreensão ou do presente também. Então tem uma roda aí, tem um presente, tem um passado e também tem um futuro. Saudemos todas a Macbeth, saudação a ti, Barão de Cawdor. Aí nesse momento já é um tipo de predição, já é a predição. E saudemos todas a Macbeth, que ainda virá a ser rei, né? E aí Macbeth se perturba, né? E a perturbação é percebida por Banco, que como seu amigo vai dizer, bom senhor, por que vos perturbais e pareceis temer coisas que parecem tão boas? E aí para as feiticeiras o Banco vai dizer, em nome da verdade, vocês são fantasias ou verdadeiramente aquilo que vocês por fora parecem? O meu nobre companheiro, vocês saúdam com o título atual, com um grande anúncio de título nobre e com esperança de ser rei. De modo que fica até perturbado com isso. A mim vocês nada dizem. E aí elas vão dizer para ele. Aliás, ele vai continuar falando. Se vocês conseguem examinar as sementes do tempo, né?
Engraçado que as sementes do tempo têm uma relação com o passado, ou seja, aquilo que você plantou e que você pode ver depois, né? E dizer qual o grão que vai germinar e qual o que não vai, que é também não deixa de ser uma linguagem da agricultura da época, né? As pessoas viam lá os grãos que iam germinar e o que não iam. Fale então para mim, que nem peço seus favores, nem tenho medo do seu ódio. E aí a primeira feiticeira vai dizer salve, a segunda também, a terceira também, e a primeira vai dirá menor do que Macbeth e maior. Aí a segunda, não tão feliz, todavia muito mais feliz. Tu vais gerar reis, mas não serás reis. Portanto, saudemos todas a Macbeth Banco. Então, nesse primeiro momento, esse talvez seja, talvez não, né? A gente pode até afirmar, e aí, né, que é o primeiro momento em que elas vão falar sobre enigmas. Então, se elas tinham feito uma predição afirmando, aqui elas começam a falar através de enigmas, que é essa característica da fala enigmática vai se acentuar depois no próximo encontro com o Macbeth, né, que ele vai ser levado a acreditar que ele venceria a batalha, que ele não seria morto por mulher nenhuma e tudo mais. Então vamos ver como é que esse diretor ele vai fazer essa cena aqui, ato 1, cena 3. Vamos ver aqui esse outro momento fundamental, como a gente viu. E tem um outro momento, que é justamente o momento em que eu gostaria de enfatizar aqui, que depois de toda essa predição, desse momento em que o Macbeth, né, começa a introjetar, ele vai receber, né, o soldado dizendo que agora ele é o Thane of Cawdor, ou seja, ele vai começar a acreditar nas bruxas. Ele vai começar a introjetar essa perspectiva de futuro que elas deram para ele. Então, eu tenho um outro momento aqui, que... Deixa eu ver aqui se eu acho. Obviamente eu tenho que achar. Que é o momento em que ele vai... o Duncan... Deixa eu ver aqui. Make my seated heart knock at my ribs against the use of nature. Present fears are less than. What is thy due, that more than all can pay? The service and the loyalty I owe, in doing it, pays itself. Então, nesse momento, ele vai encontrar com o Duncan e vai, obviamente, jurar lealdade. A gente está aqui na cena em que o Malcolm ele se torna o príncipe de Cumberland, né? Eu vou adiantar um pouquinho, vou ler aqui com vocês essa parte. Deixa eu ver aqui. Que está no ato 1, cena 4. E aí o Duncan vai dizer assim, ele vai abraçar o Macbeth. Vou abrir para vocês aqui o texto para a gente acompanhar junto. Página 34, 37, aliás. Então, aí nessa parte aqui, o Duncan, ele vem e é ele que fala, né? E ele está falando das alegrias de estar vencendo, e enfim. E chega um momento em que ele vai dizer assim, né? Ele vira: a todos, filhos, parentes, barões e todos os demais membros da corte, saibam que nós concedemos o poder de reinar sobre nossos territórios a nosso filho mais velho, Malcolm, que agora nomeamos príncipe de Cumberland. Esta honra não deve sozinha favorecer a ele somente, mas títulos de nobreza como estrelas brilharão sobre todos os merecedores. E aí ele se volta para Macbeth, né, e diz: daqui vamos a Inverness, que é onde, né, Macbeth mora, o castelo de Macbeth, a fim de reforçarmos os laços que nos unem. Então, quer dizer, o
o rei resolve, né, por tudo isso que o Macbeth fez, para ele ser esse campeão, e vai passar a noite, vai descansar lá no palácio do Macbeth. E é o Macbeth, o descanso que não é usado em vosso favor é trabalho. E vai dizer aqui, né, aí o Macbeth vai dizer para o Duncan: eu mesmo serei vosso mensageiro e vou alegrar o ouvido de minha esposa com a notícia da vossa visita. Isso é importante porque guardar essa frase, porque na próxima cena que nós vamos ver, a Lady Macbeth está lendo a carta que ela recebeu do marido. E aí tem um outro elemento importante, que o Macbeth aside, ou seja, a parte, ele vai dizer: o príncipe de Cumberland, eis ali um obstáculo contra o qual eu devo cair ou sobre o qual eu devo saltar. Quer dizer, ele já estava nesse momento, ele já externa essa possibilidade, né? Quer dizer, dessa ação do assassinato. Quer dizer, opa, esse aqui é mais um elemento que eu tenho que vencer para eu chegar àquela profecia das bruxas, né? Pois está no meu caminho, estrelas, escondei vossas luzes, que a luz não veja meus desejos negros e profundos. Então aqui, na verdade, ele também está invocando a natureza para esconder aquele desejo dele. Então vocês veem que tem aí ele está dividido, né? Tem uma certa divisão aí. Embora ele deseja, você vê que a luz não veja os meus desejos negros e profundos, que o olho não veja a mão, todavia, que seja feito aquilo que o olho teme ver quando está consumado, né? Então, na verdade, tem aí uma ambiguidade nele. Então vamos ver como é que esse autor ele vai interpretar essa ambiguidade. O rei está acreditando que ele tem um valor e tudo mais, né? Obrigado. E vamos ver agora um outro momento que eu acho importantíssimo do texto, que é justamente esse momento em que a Lady Macbeth ela recebe a notícia no ato 1, cena 5, né? E esse é um momento enigmático porque ela recebe toda essa história, tudo que aconteceu, através de uma carta, né? Então, e ela, obviamente, através dessa carta, ela vai começar a fazer uma série de suposições também e desenvolver uma série de desejos. Então, ela entra numa sala do castelo de Inverness, Lady Macbeth entra lendo uma carta. E aí, está entre aspas, porque se refere, obviamente, à carta. Elas foram ao meu encontro no dia da vitória e eu fiquei sabendo através de um relato. É preciso que seu saber vá além do conhecimento mortal. Quando eu ardia em desejo de lhes fazer mais perguntas, elas desapareceram no ar enquanto eu ficava ali estupefato. Então vocês vejam como que o Shakespeare também nos dá aquilo que nós já sabemos, né? E aí tiveram emissários do rei que me saudaram como Barão de Caldor, título este com o qual um pouco antes as feiticeiras me saudaram, e se referiram ao meu futuro, dizendo: salve tu que serás rei. Achei bom pôr-te a par de tudo isso, minha querida companheira de grandeza. Então, nesse momento, ela é a companheira de grandeza do Macbeth, né? Aí fala assim: grandeza, a fim de que não percas o que te é devido de alegria por ignorares a grandeza que te é prometida. Fica pensando sobre isso no teu coração e adeus. E aí, depois que ela acaba de ler essa carta do estamos protegidos, deixa. Então, depois, isso é para aqueles que resolvem sair antes do final. Shakespeare está vendo. Fique até o final. Então ela fala assim: é muito interessante que depois da leitura dessa carta, temos a voz da própria Lady Macbeth se expressando, né? Então ela fala assim: tu és Glamis e Caldor, e serás o que te foi prometido. Todavia eu tenho muito medo de sua natureza, né? Porque aí tem uma frase famosa, eu vou ler em inglês, depois em português, que é: it is too full of the milk of human kindness. Quer dizer,
Thy nature is too full of the milk of humankind. Quer dizer, a sua natureza ela é cheia demais do leite da bondade humana. Que ela acha, ó, meu marido é muito bonzinho, né? Ai, ele não vai conseguir esse tipo de coisa. E aí, quando ela fala isso, ela também, a partir desse momento, ela se coloca num local de quem vai intervir, de interventor. Bom, já que ele é muito bonzinho, eu vou também dar uma força, né? E tu gostaria de ser grande, para pegar o caminho mais curto. Tu gostaria de ser grande, não és um homem sem ambição, mas não tens a maldade que deveria acompanhá-la. Olha só, para ela a ambição tem que estar atrelada à maldade, né? As altas honrarias que gostaria de ter, gostaria de tê-las virtuosamente, não gostaria de fazer algo sujo, né? Então, quer dizer, ela não tem escrúpulos aqui nesse momento. E ela vai falar outra fala que vai marcar profundamente esse caráter dela, né? Ela vai dizer assim: mas não te importarias em vencer sem fazer força, gostaria de obedecer grande glames, aquilo que chama, deves fazê-lo se queres me conquistar. Mas isso tu mais temes fazer do que desejarias que não fosse feito. Vem depressa para cá, a fim de que eu possa derramar a minha energia no teu ouvido. Olha só, interessante, quer dizer, ela está chamando, tomara que ele chegue logo, porque aí eu vou convencê-lo a fazer isso mesmo, né? E eliminar com a audácia de minha língua tudo que te impede de receber a coroa de ouro, ou seja, tudo aquilo que impede de ser rei, com o qual o destino e a ajuda sobrenatural, na verdade, parece que já te coroaram. Aí entra o mensageiro e ela pergunta: quais são as tuas notícias? E ela fala assim: o rei vem aqui essa noite. Aí ela brinca: tu estás louco em dizer tal coisa. Teu senhor não está junto com ele? Ele, neste caso, teria mandado aviso para que houvesse preparativos. E aí o mensageiro: me perdoe, é verdade, nosso barão está vindo. Um de meus colegas se esforçou para alcançá-lo e, quase morto por falta de ar, mal teve fôlego suficiente para transmitir sua mensagem. E aí a Lady Macbeth fala: preste-lhe cuidados, né, porque ele traz grandes notícias. E aí, quando o mensageiro se retira, ela vai dizer: o próprio corvo, né, que grasnando anuncia a entrada fatal de Duncan em meu castelo, está rouco. Vinde, vós espíritos que inspirais pensamentos assassinos, despojai-me de meu sexo. É uma fala muito famosa, né? Unsex me here. Quer dizer, também Shakespeare inova aqui, porque isso é uma construção shakespeariana, né? Não existia essa palavra, né? Já vi. E ele mesmo vai dizer, mas... e ela continua: enchei-me da cabeça aos pés, enchei-me completamente da mais terrível crueldade, engrossai meu sangue, interrompei o acesso à passagem do remorso, a fim de que nenhum sentimento natural de bondade abale minha cruel decisão, e nem faça as pazes entre o efeito e a decisão. Tomai conta de meus seios de mulher, né? And take my milk for gall, e transformai meu leite em fel, vós ministros assassinos. Então, na verdade, essa tradução é um pouco difícil, com toda a competência do Elvio Fuchs, é muito difícil traduzir essa passagem, que a gente não sabe, porque em inglês ele é um pouco mais ambíguo do que em português, porque não sabe dizer se, né, ela transformai meu leite em fel, ou se tomem o meu leite como o fel, como o veneno, né? E ministros assassinos, onde quer que vós, em formas invisíveis, assistis à maldade da natureza, vem noite escura e cobre-te com mais negra fumaça do inferno, para que a minha afiada faca não veja a ferida que faz. Então vocês vejam que é uma fala muito forte, e eu fico me pensando se nesse momento, né, a Lady Macbeth não seria uma quarta bruxa também, né, porque a fala dela é extremamente forte e extremamente contundente, e ela, na verdade, como a gente vê, que vai motivar toda essa ação do marido dela. E essa cena é muito forte, né? A poética de Shakespeare é muito também forte, e ela faz
na verdade, uma verdadeira invocação aqui, já de posse dessa carta do Macbeth, ela já intui que ele também estaria, no caso, apto a realizar esse ato terrível. Para terminar o nosso encontro de hoje, eu vou ver mais 2 cenas. Eu não vou ler o texto, vou deixar para vocês lerem, mas eu vou explicar aqui por falta do tempo. A cena próxima que nós vamos ver é a cena 7, na qual o Macbeth ele desiste de realizar esse ato, mas a Lady Macbeth o convence. E como é que ela vai convencer? Vai mexer com a masculinidade dele, vai dizer, olha, você não é homem, você promete, mas você não tem força para cumprir. Então acho que é uma cena fundamental. E a gente vai terminar comparando 2 cenas. Vamos ver essa cena aqui do momento em que o Macbeth vê o banco, né, no banquete, e vamos comparar com uma outra interpretação, que isso é importante, por exemplo, para quem faz teatro, para ver essas 2 composições, mas também para o leitor, porque nessas com esses dois diferentes interpretações, nós podemos ver como 2 diferentes interpretações elas podem ganhar força diferente. Então vamos ver aqui primeiro esse momento em que a Lady Macbeth convence o marido a assassinar, e ele está aqui, né, num solilóquio, e ele vai dizer o seguinte: olha só, você me ama com essa coisa pequena aí, quer dizer, você se mostra uma coisa e não é, então a partir desse momento eu vou considerar o meu amor também assim por você, quer dizer, o seu amor por mim, quer dizer, você mostra uma coisa que na verdade você não realiza. Então, quer dizer, no momento em que ele planejou aquilo, ele era um homem, agora ele não é. Então essa é uma outra cena muito forte. E agora a gente vai então para o momento, eu vou fazer um pulo, obviamente, para o momento, depois já de ter assassinado e tudo mais, depois ele vai assassinar o banco, como a gente já viu, né, na aula anterior. Ele vai dar um banquete para os Danes, né? E aí nesse momento ele fala com aquele sicário para o qual ele encomendou a morte. O sicário diz para ele que o Macbeth, o banco, morreu, mas que seu filho fugiu. Então eu acredito também que a gente pode fazer uma leitura psicológica, e agora, quer dizer, vai vir um fantasma para me assombrar, e de certa maneira ele já se coloca nessa disposição mental. É o momento em quase que ele vai ter uma paranoia, né? Uma quebra na sua ação. Então vocês veem que todo o tempo em que ele vai tentar, né, resolver essa situação, porque ela tenta tomar conta da situação, ela não consegue, né? E ele vai tentar também tomar conta, mas não consegue. E em relação à interpretação, vocês percebam que é uma interpretação muito forte. Os atores eles têm uma força, né, um controle de cena muito grande, obviamente também ajudados pela cinematografia, que ela é obviamente diferente da do cinema, da força do teatro, né? E agora, a título de comparação, vamos comparar essa mesma cena feita no teatro. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu talvez não tenha falado sobre isso, mas acho que a maioria aqui sabe, mas na década de 80, se não me engano, encontraram os resquícios daquilo que seria o Globe Theatre, e eles reconstruíram, fizeram uma cópia muito parecida, obviamente não tudo igual, mas como seria hoje. E hoje em dia esse teatro existe, né? Ele tem na verdade são 2 teatros, o The William Wanamaker Theatre, que seria um teatro fechado para o inverno, e o Globe Theatre, que é onde se faz essas peças, de onde vocês estão vendo essa encenação. Você pode entrar no site do Globe Theatre, ver quais são as peças da temporada, ir lá. E é um teatro que ele tem o objetivo de encenar peças do período elisabetano de Shakespeare e seus contemporâneos, né? Das 2 formas interpretativas, que a primeira que nós vimos, o diretor escolheu por não colocar a figura do banco como fantasma, não mostrar, né? Então nós vemos o ator interpretando para o nada. Então nós temos a percepção dos seus convivas, né, de que ele estaria ficando louco e não teríamos acesso a esse fantasma.
Nessa segunda interpretação do diretor do Globe Theatre, o diretor escolhe colocar o Bunkle ali e é claro que dá uma outra dinâmica, né? Então, na verdade, quando o diretor faz isso, ele nos mostra ali mais o horror do próprio Macbeth diante daquela aparição. Outro elemento também que aparece, que vocês puderam perceber muito bem, é que, obviamente, a interpretação cinematográfica, que é, na verdade, um teatro filmado, ela, por não ter um público, ela não tem, né, aquele envolvimento do público. Então, por exemplo, a gente não tem a questão do humor. Quem vê a primeira interpretação, eu não vi humor nenhum, mas obviamente ali na plateia algumas falas elas podem despertar humor e a plateia ela acaba se envolvendo nessa questão do humor também, que é o que a gente tinha falado no início, quando a professora Bárbara Eleodora fala dessas múltiplas interpretações da peça, né? Obviamente, teríamos muito mais coisas para a gente poder ver sobre o Macbeth, mas infelizmente o nosso tempo ele é exíguo, né? muito, muito curto. Deixa eu acabar de fechar isso aqui. E, na verdade, esses encontros, né, tem um pouco aqui da minha bibliografia, depois eu posso mandar para vocês, né? E, na verdade, esse é o objetivo, acho que o objetivo dos nossos encontros é propiciar alguma coisa, né? Algumas tomadas de pensamento, né? Motivar algumas ideias para que vocês, cada um, segundo o seu objetivo, né? Se você é um ator, ou se você é um escritor, ou se você é simplesmente um leitor, que aliás não é simplesmente, né? Um leitor já é uma coisa, ser um leitor já é uma coisa altamente complexa e difícil. Tem pessoas que passam a vida toda sendo leitores e são grandes leitores por isso, né? Mas obviamente não está fechado, né, de forma alguma essa leitura. Mas eu espero assim que com esses elementos que eu tenha trazido, eu possa ter de alguma forma enriquecido a sua leitura, a sua visão da peça, que na verdade é muito mais rica do que aquilo que a gente possa trazer em 2 encontros muito curtos, né? Agradeço muito a vocês e fair thoughts and happy hours attend on you. Okay? Thank you.